O final da quinta temporada de The Expanse trouxe diferentes surpresas para os espectadores e mudou muita coisa em preparação para uma próxima temporada explosiva. Já exploramos por aqui o plano de Marco Inaros e o que o final da temporada trouxe para esse arco. Mas ainda tem algumas questões importantes que ficaram no ar. O que aconteceu com a Barkif e os marcianos durante o trânsito pelo Anel? E o que é aquilo que está orbitando Laconia? Aqui é o Matheus e esse é o Central Pandora, e hoje eu tô aqui mais uma vez para falar sobre o final da quinta temporada de The Expanse, mais especificamente para tentar encontrar algumas respostas do que aconteceu, e por isso vale ressaltar que teremos spoilers tanto da última temporada quanto alguns dos livros. E antes de continuarmos, vale lembrar que se você quer ter conteúdo de todas as galáxias, não deixe de se inscrever e ativar as notificações aqui do canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo sobre os diversos universos da ficção científica. Em Jogo de Nêmesis foi mostrado não apenas a conclusão do plano de Marco Inaros, mas também o que o grupo de renegados da República de Marte estava ganhando em auxiliar a Marinha Livre. Neste momento final, descobrimos muitas coisas importantes. Primeiro é que os marcianos fizeram um acordo com Inaros para garantir passagem para o sistema de Laconia, onde o sonho de Marte pode recomeçar. E outro ponto importante é que descobrimos que o líder desse grupo de marcianos é o Almirante Duarte. And on behalf of Admiral Duarte, I would like to extend our congratulations on a well-fought victory. Um personagem que só foi mencionado até o momento, mas que será muito importante no futuro. Mas um dos pontos que mais chamou a atenção é o que aconteceu com a Barkif ao tentar passar pelo Anel. Essa parte confundiu muita gente, incluindo eu da primeira vez que eu vi, porque não dá para entender se ela realmente foi destruída, se ela desapareceu, ou se ela atravessou o anel com um efeito um pouco diferente para indicar que alguma coisa estava errada. Mas bom, o que aconteceu é que sim, a Barkif foi completamente destruída e desapareceu tanto do lado do Anel do Sol quanto do lado do Anel de Laconia, provavelmente tendo sido destruída a nível molecular. Mas isso não é algo que veio do nada, afinal tivemos vários pontos na série que nos prepararam para algo assim acontecendo. Primeiro de tudo, temos uma óbvia semelhança com a cena da Aborgast no episódio A Guerra de Caliban, ainda na segunda temporada. Mas toda a quarta temporada e o começo da quinta foram momentos dedicados a explicar que algo não estava certo com os anéis. No final da quarta temporada somos apresentados a um artefato que precisou ser atravessado por Miller, o investigador, para desligar os equipamentos que estavam em Ilos. Esse artefato tem uma ligação direta com as criaturas que destruíram os criadores da protomolécula. Esses seres destrutivos são conhecidos apenas como os agressores desconhecidos. Já nos livros, eles são chamados de Goths. Quando a Doutora Okoye atravessou o artefato para poder salvar Ilos, tivemos essa representação visual. Depois disso, dessa vez na quinta temporada, ela envia uma simulação do que ela vivenciou dentro do artefato para Holden, e podemos ver isso. Se compararmos essas duas cenas com o efeito da Barkif desaparecendo, vemos que é exatamente a mesma coisa. E essa é a primeira parte do mistério do que aconteceu na última temporada de The Expanse, mas ainda fica a dúvida. Por que isso aconteceu? E aqui vale mais um aviso, para tentar explicar esse final, eu vou me ater o máximo possível à série. Primeiro porque eu acho muito mais interessante analisar ela como uma obra separada, e segundo porque ela está se distanciando bastante dos livros. Mas ainda assim eu vou usar a obra literária como uma base para tentar criar aqui uma teoria ou uma explicação. Dito isso, vamos tentar entender o que aconteceu no final dessa última temporada. Desde a abertura dos Anéis, Holden diz que ele sente a presença de algo no espaço entre os portais. Há uma forte indicação de que cada lado do anel fica dentro de um sistema solar na nossa galáxia. Só que o espaço entre os anéis, essa parte azul, fica em outra dimensão.
É possível que até mesmo a zona lenta, onde fica a Estação Medina, também seja parte desse outro plano, por falta de descrição melhor. O artefato foi criado pelos agressores desconhecidos, enquanto os anéis foram criados pelos criadores da protomolécula, que também são chamados nos livros de Romance. Os agressores destruíram o império dos criadores da protomolécula e ficaram dormente por milhões de anos. Depois a protomolécula é reativada e os anéis começam a se espalhar por toda a galáxia. Então podemos determinar que os agressores desconhecidos voltaram a prestar atenção na tecnologia dos seus inimigos. Mas o despertar da protomolécula e a ativação dos anéis foi só o primeiro ponto. A própria série indica, principalmente através do Holden, que quanto mais os anéis são usados, mais os agressores ficam agressivos. Com perdão do trocadilho. Pelo que a série mostra, os agressores parecem ser agitados quando energia e massa passam por um espaço interdimensional. E desde que os anéis foram abertos, isso é o que mais acontece por lá, com várias naves cheias de pessoas passando por esses portões. Explodiram até mesmo uma bomba lá dentro, então dá para entender por que os agressores podem estar tão nervosos, a ponto de finalmente começarem a revidar contra os humanos que estão utilizando essa tecnologia. No livro acontece algo bem parecido. Depois de usarem tantos anéis, os agressores começam a revidar, com muitas naves desaparecendo em algo que é chamado de Going Dutchman, uma clara referência ao holandês voador e às histórias de naufrágios contados durante as grandes navegações. Uma das especulações é que a Barkif, por ser a maior nave da frota renegada, acabou instigando os agressores mais do que as outras naves. No livro, essa anomalia do anel que faz naves desaparecerem acontece quando uma grande massa passa pelos portões. No fim das contas, o que aconteceu no final da 5ª temporada é um sinal de que os agressores desconhecidos estão ficando cada vez mais ativos e cada vez mais bravos com os seres humanos. Every time I pass through a ring, for a moment, it's like I pass through their world. I see them, and each time I see them, they seem angrier. I think we're waking them up. E o que isso quer dizer para os nossos protagonistas? Bom, se os agressores conseguiram destruir o império dos criadores da protomolécula e apagar civilizações em um piscar de olhos, quer dizer que a raça humana não está em bons lençóis na próxima temporada. E essa anomalia que fez a Barkif desaparecer se torna um ponto-chave nos livros, com os personagens tentando prever e até dominar essas anomalias para tentar ganhar alguma vantagem tática em cima da Marinha Livre, que, como a gente viu no último vídeo, é quem domina o sistema solar. E você deve estar se perguntando o que era aquela coisa que apareceu no final do episódio e também durante os créditos finais. Para responder isso, vamos entrar um pouco mais na parte literária. E mais um aviso, como a gente vai discutir as obras literárias um pouco mais a fundo, aqui fica mais um alerta de spoiler, tanto para quem está acompanhando o livro, como também por serem possíveis spoilers da 6ª temporada, ou então do futuro da série, talvez no cinema. Nos livros, aquilo que apareceu no final da 5ª temporada é uma plataforma de construção de naves, chamada de Estação Lacônia. Ela é operada através da protomolécula, mas dessa vez, Paolo Cortázar, que se tornou o cientista-chefe do Império Laconiano, conseguiu fazer com que a tecnologia alienígena fosse controlada e manipulada. Com isso, o Império Laconiano, comandado por Almirante Duarte, começou a criar novas naves usando a protomolécula. E essas naves são citadas no livro como sendo cultivadas, indicando que elas não são feitas com processos tradicionais de construção. E algumas dessas primeiras naves cultivadas chegam até a ser utilizadas no conflito da Marinha Livre, mas o uso principal da estação de Lacônia vem durante o livro Persepolis Rising, que se passa 30 anos depois dos eventos que estamos acompanhando na série agora. Nesse futuro, o Império Laconiano criou uma frota de naves totalmente feita a partir da estação da protomolécula, desafiando não só a Terra e Marte, mas colocando toda a tecnologia conhecida pelos humanos à prova, incluindo a Rocinante, que a essa altura já é uma nave bem antiquada. Como essa é uma história de escopo muito grande, que se passa 3 décadas depois do conflito da Marinha Livre, eu acredito que é muito difícil que a 6ª temporada tente adaptar essa parte da narrativa. A aposta mais segura é que eles vão focar no conflito da Marinha Livre e no arco do Marco Inaros. Mas claro, colocar a estação de Lacônia tão proeminente no final dessa temporada
quer dizer que eles pretendem usar ela em algum momento. Como essa próxima temporada vai ser a última, muitos fãs estão especulando que a saga do Império Laconiano vai ser adaptada em um filme ou então em um outro projeto diferente, como por exemplo uma série em spin-off ou então alguma coisa assim. Como série, The Expanse está caminhando para um final ali, para uma conclusão meio fechada, mas muito interessante, mas como franquia a gente ainda tem muita coisa para explorar. E com o último livro ainda não finalizado, ainda podem vir muitas outras surpresas e até mesmo conclusões e respostas para muitos dos mistérios que estão sendo levantados agora. Então basta a gente esperar para saber mais como é que vai ser esse plano aí para a 6ª temporada e se vai vir alguma coisa depois que a série acabar, o que como fã eu torço muito para acontecer. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho mais do que aconteceu nesse final de temporada, que convenhamos foi bem maluca, e eu agradeço muito a sua presença. Não deixe de continuar acompanhando o nosso conteúdo sobre entretenimento de todas as galáxias e a gente se vê no próximo vídeo.